Olá, tudo bem com vocês, alunos do curso, alunas? Espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos aqui novamente para o encerramento, para a entrevista de encerramento da disciplina AD20, que é relacionada à didática e conteúdo do ensino de ciências e saúde. Está aqui comigo o meu amigo, o professor Gilberto Borges, que foi quem coordenou todas as atividades, quem organizou esse material, ele mais o Fábio, que é um grande parceiro também, o Fábio Arlindo, só que o Fábio não pôde vir, mas o professor Gilberto está aqui com a gente para falar um pouco sobre a disciplina, como é que ela se desenvolveu, como é que também houve o acompanhamento dos trabalhos. Então eu vou começar já cumprimentando o professor Gilberto. Professor Gilberto, tudo bem? Olá, Edson, olá, alunos, ODs, orientadores em geral. Então, estamos aqui para um balanço da D20, conteúdo de ciências e didática, e na expectativa que a disciplina tenha corrido de forma tranquila. Sei que teve muito trabalho, eu procurei acompanhar ao longo dessas 5 semanas, e sei que teve muito trabalho, tem algumas informações e alguns polos, mas espero também que os objetivos que nós tínhamos colocado como fundamentais da disciplina possam ter sido alcançados. Sem dúvida, Gilberto? Então, esses objetivos que a gente discutiu aqui no começo, você poderia rapidamente sintetizar, Gilberto? Qual que foi a tônica do curso, no que ele se centrou, e o que é importante as pessoas, então, terem como resultado de passar por essa experiência de ensino de ciências? Olha, eu acho que a gente procurou, a perspectiva pelo menos era essa, de trabalhar na perspectiva do professor ser o produtor do conhecimento, Então, toda a estrutura que foi montada, tanto nos textos quanto nas atividades, eram com esse objetivo, ou seja, fazer com que o professor construísse a sua prática, refletisse sobre ela e pudesse, nesse sentido, ter uma perspectiva um pouco mais abrangente das possibilidades e das dificuldades de ensinar ciência. Nós começamos dizendo isso, Ensinar ciências não é fácil, mas também não é mais difícil do que as outras disciplinas. Eu espero que isso possa ter sido compreendido pelas pessoas. Então, além desse objetivo de colocar o professor no processo de produção do conhecimento, a gente tinha como perspectiva mostrar a todos, quer dizer, as possibilidades, ou algumas possibilidades, pelo menos, de se ensinar ciências, Sobretudo nesse momento, Edson e alunos, em que nós vivemos um processo de implantação das novas propostas curriculares. Num ano em que a Secretaria Municipal de São Paulo tem trabalhado na orientação dos seus professores e um momento em que o Estado começa a se mobilizar, as prefeituras municipais começam a se mobilizar para que a BNCC, possa efetivamente chegar à sala de aula nos próximos anos, Então, vivemos um momento de transição. O que a gente procurou nessa disciplina foi mostrar que, nesse processo de transição, a gente tem que se preparar, se capacitar, se formar efetivamente, um curso de formação que nós estamos vivendo, para enfrentar esses desafios. Mas alertando sempre essa outra perspectiva que eu fiz questão de dizer, que nós temos um trabalho que compete ao professor, mas nós temos também que estar atento que apenas o professor não tem condições dele sozinho, só pelo trabalho dele, pode fazer muita coisa, como de fato tem feito, mas certamente ele precisa ter o apoio de uma equipe, ele precisa ter condições de trabalho, ele tem que ter um apoio de uma estrutura governamental. Então, foi um pouco essa perspectiva que a gente procurou passar nessa disciplina. Então, Gilberto, essa disciplina tem alguma, a culminância dela, o final dela,
não vai ser como o final das outras disciplinas, porque nas outras disciplinas, quando chega ao final, termina-se com uma prova, né? Na sua disciplina não vai haver essa prova. O que os alunos vão, quer dizer, o que foi estipulado para os alunos fazerem como conclusão da disciplina? Olha, a estrutura da disciplina foi toda organizada para que, ao longo das 5 semanas, houvesse a produção de um material, né, chamei de projeto de ensino, que articula teoria e prática, conteúdos específicos e metodologia, e ao final da disciplina, então na última aula, que é nessa semana, a gente espera que os alunos possam mostrar o resultado desse trabalho. Então, a rigor, ao invés de uma prova, nós estamos apresentando o resultado de um processo. Então, o produto final é a apresentação de um trabalho que vai valer como avaliação final. Então, eu achei que era incoerente e tive alguns retornos ao longo dessas semanas de que isso acabou sendo bastante interessante. Achei que era incoerente a gente trabalhar só com uma prova no final, né? Você tem um processo todo, então o fundamental é avaliar esse processo como um todo. Então, isso que foi proposto, e me parece que isso deu resultados bastante significativos. Em relação aos temas que foram desenvolvidos, né, ao longo do caderno e tal, Gilberto, você especialmente, assim, eu sei que você foi um autor que acompanhou rigorosamente assim, todos os trabalhos, né, como é do seu feitio mesmo sempre fazer isso. Você sentiu alguma dificuldade? Em que ponto que você acha que foi mais, que o trabalho foi mais difícil assim, para os alunos, enfim, os ODs, né, mediar a situação? Bom, eu espero que para os ODs não tenha sido muito complicado. Eu sei que foi, em parte, mas eu procurei facilitar, né? Isso é então, verdade. ao longo desse período todo, eu procurei a cada semana passar as orientações específicas com material de apoio e exatamente com a perspectiva de que o OD tivesse toda a sua atenção, todo o seu tempo dedicado ao atendimento dos alunos, né? Então, eu acho que isso, pelo menos alguns retornos que eu tenho, isso foi positivo. Que os ODs, embora tivessem muito trabalho, que é um acompanhamento sistemático das atividades, eles pelo menos ficaram um pouco aliviados em relação à preparação de aula, essas coisas todas. Então, eu acho que esse foi um ponto que eu entendo, pelo que eu tive de retorno, que foi positivo. É lógico que, num processo como esse, eu já havia comentado no começo da disciplina, que os textos eram longos, embora eu também tenha a ideia, eu acho que se mostrou real na prática, não eram textos difíceis, né? Então, os alunos tinham essa incumbência de fazer o trabalho. Sei que nós estamos num final de curso que sempre acaba... e um final de semestre também sempre acaba sobrecarregando. Então, uma questão que foi colocada, duas questões que foram colocadas, que chegou até mim, através dos ODs, sobre o andamento de trabalho, uma delas diz respeito à questão que alguns podem ter achado que houve uma repetição entre a atividade virtual e a atividade em grupo, né? Porque a proposta, lembrando os alunos que viveram isso, né? A proposta era que ele fizesse virtualmente o estudo do texto e elaborasse a sua contribuição para o grupo, né? E no trabalho em grupo, essa contribuição de cada um dos membros fosse socializada. Então, alguns acharam que isso foi repetitivo. Eu estive, inclusive, no Polo de Alvarenga e um aluno me perguntou, mas eu vou ter que fazer 2 trabalhos? Né? Eu falei, não. Quer dizer, numa proposta de trabalho em grupo, e esse era um princípio fundamental, se pressupõe que haja um trabalho individual, né? Se o trabalho individual contribuir muito ou pouco para o trabalho do grupo, quer dizer, é o grupo que vai avaliar, né? Mas o importante é que cada um leve a sua contribuição. Então, nesse sentido, parece que houve um certo estranhamento, né? Porque o pessoal está mais acostumado com o trabalho em grupo, né? Com o trabalho em grupo. Então, houve esse tipo de informação. Alguns sentiram que foi repetitivo. Não é essa a concepção, né? Fazendo uma relação. Se eu vou para uma reunião de planejamento, um grupo, né, eu tenho que levar a minha contribuição. Se eu vou para uma reunião de uma empresa para discutir um projeto com o chefe, eu tenho que levar a minha contribuição. Essa era a ideia. Trabalho coletivo pressupõe um trabalho individual. Então, esse foi um ponto que
talvez os alunos possam ter estranhado, que era repetitivo, mas não é. E um segundo aspecto que chegou também diz respeito ao fato de se achar, ao menos chegou um polo levantou essa questão para mim, que aluno ou alunos, não sei quantos, acharam que todas as didáticas foram repetidas. Né? Bom, é lógico que tem um componente que é comum a todos, a questão metodológica é comum a todos, mas tem uma especificidade. Então, eu acho que a gente tem, em cada uma das didáticas que aconteceu até agora, a gente tem procurado trazer, eu pelo menos procurei fazer isso na disciplina de centro, procurar trazer algumas especificidades, né? E certamente a didática de ciências tem coisas que é diferente da didática de geografia, que é diferente da didática de matemática. Então, foi esse aspecto que a gente procurou enfatizar. Então, eu diria aos alunos o seguinte: se ao longo desse processo, né, foram apenas esses problemas, eu acho que a gente está tranquilo, né? Espero que, de qualquer forma, essa perspectiva, se não tinha ficado clara, possa ter ficado clara agora. Trabalho coletivo pressupõe, na minha concepção, um trabalho individual. Né? Certo. Quer dizer, eu tenho que levar a minha contribuição. E a didática, de alguma forma, ela tem componentes comuns a todas as áreas de conhecimento, mas tem as especificidades. Se os alunos conseguiram perceber essas especificidades, eu acho que a gente tem um saldo positivo. Sem dúvida. Viu, Gilberto, tem um aspecto também que você pediu um retorno, né, uma espécie de um feedback assim, para os polos, né, sobre a disciplina e tal. Você queria comentar alguma coisa sobre isso? Então, Edson e alunos, o que eu já falei em relação à questão da dificuldade já é parte desse retorno. Tá? Teve mais duas coisas que eu acho que seriam importantes enfatizar. Uma delas, que é de caráter geral também, que está ligado com essa forma de trabalho individual coletivo, é que um OD me disse que o aluno ou os alunos acharam que as didáticas sobrecarregaram muito ou colocaram muito a responsabilidade no professor. Né? Aquela velha história que se comenta muito na educação é que o professor é culpado de tudo, eu tenho que fazer tudo. Bom, eu disse na palestra, na fala inicial, né, no vídeo inicial, e repito agora, que é quase um mantra, né, que eu coloquei nos textos de ciências. Né? O trabalho individual é fundamental, o trabalho do professor enquanto indivíduo é fundamental, enquanto profissional é fundamental, mas certamente a qualidade da educação, os resultados de aprendizagem do aluno vão depender da participação coletiva. Então, em vários momentos, inclusive no fórum, né, um dos temas do fórum, eu chamo a responsabilidade para o gestor e para o coordenador, né, e que é uma parte do nosso pessoal que vai se formar e vai trabalhar nessas áreas. Então, é preciso o trabalho de cada professor, mas é preciso o trabalho em equipe e, sobretudo, e aí está o mantra, né, a gente não pode esquecer que ao longo desse tempo todo da educação brasileira, existe um lado da história que muitas vezes fica esquecido, que é o compromisso governamental. As políticas educacionais que têm que ser cada vez mais firmes no sentido de valorizar o trabalho do professor. Né? E valorizar não é só pagar salário, né? O último texto fala um pouco sobre isso, valorizar o professor é valorizar naquilo que ele tem de fundamental para a formação dos nossos alunos. Então, eu acho que esse é um aspecto que eu queria destacar. E um outro aspecto, mas aí é mais pontual, é que foi levantado uma das questões uma das coisas que foi colocada no texto e também apareceu numa pesquisa que nós fizemos com os alunos, diz respeito à questão da experimentação com animais. Né? É lógico que quando aparece essa questão de experimentação com animais, eu não estou dizendo disso em relação ao ensino de anos iniciais. Né? Experimentação em animal, quer dizer, você foi aluno de ensino médio, eu fui aluno de ensino médio, a gente ficava com vontade. Eu me lembro que quando eu fui aluno do curso científico, né? Não sei se você fez o científico, mas no científico eu fui semanas e semanas seguidas na represa de Rio Preto tentar pegar um preá para poder dissecar o preá. É lógico que isso não tem mais sentido hoje, né? Não tem mais sentido hoje se abrir um animal para fazer uma experiência com os alunos.
A experimentação animal, ela continua a ter o seu significado, com todas as questões éticas, cuidado que tem que ser tido, em certas situações médicas, em certas situações muito específicas, não na escola. Então, esse é um outro aspecto que eu queria apontar e destacar. O aluno ficou meio preocupado porque, em algum momento, fala em animais, trabalhar com animais, mas é no sentido de observar o animal, como um vídeo mostrou, a criançada vendo a formiga, né? Ver o animal no seu ambiente, não há necessidade de pegar animais e ficar dissecando. Então, Gilberto, e a gente estava conversando, antes de entrar aqui para a gravação, sobre o levantamento que você fez com todos os alunos que te responderam. Você tem alguma coisa, esse já é um ponto que você destacou. A questão de experimentação é uma das perguntas que tem mais alguma coisa que você queria destacar ou fazer uma apanhada? Eu acho assim, que já valeria a pena, até para fazer uma ligação com a minha fala no vídeo inicial, destacar alguns pontos, né, poucos. Esse material foi devolvido aos alunos, né? Então a gente fez eu e o Fábio elaboramos um questionário que é baseado, uma parte dele é baseado numa pesquisa que é citada no segundo texto do livro, né? Que é um grupo ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que elaborou uma pesquisa que já é tradicional no Brasil e em outros países, que é a percepção dos brasileiros sobre ciência e tecnologia. Certo. Então, nós reaplicamos uma parte desse questionário e introduzimos algumas questões ligadas com o ensino de ciência. Então, o material o pessoal já deve ter visto. Quem não viu, eu peço que deem uma olhada, foi na forma de um PowerPoint, então é fácil de observar. Eu queria destacar, quer dizer, talvez alguns pontos que eu acho, como eu disse, tem ligação com a questão inicial. Um dos pontos que eu levantei aqui, que você me perguntou na entrevista inicial, era que dificuldades ou quais seriam os problemas que eu via em relação às novas propostas curriculares. Né? E eu fiz referência ao fato de que talvez uma das dificuldades que tivesse que ser enfrentada pelos professores, e aí por toda a equipe que vai ter que preparar, organizar as coisas para o trabalho do professor, né? As equipes de capacitação, de formação continuada, era a questão do enfoque no ensino por investigação. Né? E uma das perguntas, uma das questões que a gente coloca nesse questionário é exatamente isso. Que dificuldades ele teria para trabalhar com os objetivos propostos na BNCC e no Currículo Cidade. E esse foi um dado, né, que eles colocam que vão ter dificuldade. Então fica aí uma chamada, né, mudar a dinâmica do ensino de ciência vai necessitar um grande esforço por parte das entidades, por parte do professor também nesse sentido. E outro aspecto que eu queria chamar a atenção diz respeito à questão de trabalhar o ensino de ciências com professores específicos. Né? Então, existe um grupo de respostas, um grupo de pessoas que acham que, mesmo nos anos iniciais, a gente deveria trabalhar com professores de formação específica em ciência. Então, são questões a serem pensadas, desafios a serem enfrentados. Eu espero que vocês possam ter olhado o questionário e se debruçar um pouco sobre o resultado, até no sentido de pensar o que eu preciso de fazer para poder trabalhar melhor, quer enquanto professor, quer enquanto coordenador, gestor de escola. Né? Essas são preocupações que todos nós devemos ter. Ok, Gilberto, eu não sei se você quiser aproveitar agora o momento para falar mais alguma coisa, né? Está à disposição aqui para a gente, senão a gente se despede do pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade de ter feito esse trabalho, né? Sobretudo agradecer os orientadores de disciplina pelo compromisso, pelo envolvimento que tiveram, né? Pelo cuidado em trabalhar a disciplina de acordo com os princípios. Lógico que tiveram liberdade e fizeram de acordo com as concepções que têm, de acordo com a característica de cada aluno. Mas, sobretudo, também agradecer aos alunos. Né? Espero que vocês possam ter aproveitado esse momento para uma reflexão sobre as dificuldades e as possibilidades, a riqueza que é ensinar ciências, né? Que possam ter se encantado pelo ensino de ciências. Isso é fundamental. Já me disseram que ficaram encantados com as fotos do Manacá. Eu espero que o encantamento pelo Manacá também se repita no encantamento pelo ensino de ciências,
quer enquanto professores que vão atuar em classes específicas, quer enquanto gestores que vão ter que tomar na mão, né, e botar a mão na massa para o ensino de ciência, para uma educação de melhor qualidade. Então, agradeço a todos vocês e fico à disposição, né, durante esse período que o curso continua aí, para alguma coisa que queiram saber, ou que queiram, alguma ideia que queiram trocar. Muito obrigado. Ok, então a gente agradece muito o professor Gilberto, né, pela participação dele no curso, pela excelente atuação dele na autoria desse material. Ele é o Fábio também, Arlindo, que foi um parceiro dele também nessa empreitada, né? E eu quero também convocar vocês agora, né, para que terminem essa disciplina de maneira bastante empenhada, como vocês desenvolveram, né, em todo esse período, e que se preparem agora. Nós temos aí depois uma semana que vai ficar um pouco, que vocês vão ficar um pouco mais livre das aulas, né? E talvez alguns vão trabalhar o projeto temático e outros vão trabalhar em outro momento. Aí na outra semana, então, a gente terá início a disciplina de Educação Física e, por último, a disciplina Libras, e com isso a gente encerra esse ano. Então, tudo de bom para vocês e até uma próxima. Obrigado.